Olá amigos, olá irmãos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um momento de esperança. Vamos continuar tratando do assunto que iniciamos no vídeo anterior, cujo tema é Obedecer a Deus é o dever de todos. Compartilhem com os seus amigos essa mensagem de fé e de esperança da Palavra de Deus, que traz ânimo, traz paz ao nosso coração nesses dias tão difíceis em que estamos vivendo. Meus amigos, como vimos na aula anterior, nós estamos tratando da questão do porquê as pessoas acham que é difícil obedecer aos mandamentos de Deus. E nós paramos justamente no momento em que nós descobrimos que a Palavra de Deus nos revela com quem começou essa ideia de que é difícil obedecer a Deus. A Palavra de Deus nos mostra que a primeira desobediência que ocorreu aos mandamentos de Deus foi lá no céu, com o anjo chamado Lúcifer. E eu não sei se vocês sabem, mas a palavra Lúcifer quer dizer portador de luz, ou anjo de luz. E as informações que nós temos na Bíblia sobre o pecado que esse anjo cometeu, essas revelações estão no livro do profeta Isaías, do profeta Ezequiel e no livro do Apocalipse. No livro do profeta Isaías, no capítulo 14 e no verso 13 e 14, está escrito que um dia Lúcifer decidiu no seu coração ter o seu próprio trono. Ele desejava se assentar no trono e também ser adorado pelos anjos, como Jesus é adorado. E notem então o desejo que havia no seu coração. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Notem, meus amigos e meus irmãos, que ideia maluca teve esse anjo Lúcifer. Ele queria ser igual a Deus. Ele queria assentar-se no trono como Deus. E não pensem vocês que ele queria ser igual a Deus no amor, na misericórdia, na bondade. Nada disso. Lúcifer queria o poder que Deus tem, porque ele queria também mandar e desmandar. Ele queria ser um sujeito que pudesse fazer e desfazer as coisas. E no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28, do verso 14 a 17, ali então diz que ele era querubim ungido no monte santo de Deus. Ele foi criado por Deus, perfeito em todos os sentidos, e foi perfeito até o dia em que se achou nele iniquidade. Eu não sei se vocês sabem, mas iniquidade na Bíblia quer dizer transgressão da lei. Então notem que Lúcifer foi obediente às leis de Deus até o dia em que ele tomou a decisão de não mais obedecer às leis de Deus. Então nesse dia se achou nele a iniquidade. Isto é, quando Lúcifer deixou de obedecer à lei de Deus, ele se tornou um transgressor da lei. E transgredir a lei de Deus é pecado, conforme nós já vimos em estudos anteriores, 1 João, capítulo 3 e no verso 4. E então, meus amigos, a partir do momento em que Lúcifer decidiu se rebelar contra o governo de Deus, contra Deus e contra a sua lei, iniciou-se no céu uma batalha ideológica, uma batalha judicial.
E a Bíblia nos diz que Lúcifer e os seus anjos, eles perderam essa batalha. No livro do Apocalipse, no capítulo 12, do verso 7 até o verso 10, está escrito que Miguel na Bíblia é Jesus. Então nos diz o Apocalipse que Jesus e os seus anjos batalharam contra o dragão, contra Lúcifer, contra Satanás. E Satanás conseguiu, ou seja, Lúcifer conseguiu enganar uma terça parte dos anjos, conforme nos revela o Apocalipse capítulo 12. Olha, uma terça parte dos anjos são milhões de anjos. Lúcifer conseguiu arrebanhar um grande exército e eles batalharam lá no céu contra Deus, contra Jesus, e eles foram derrotados. E o Apocalipse nos conta, então, nos mostra que assim que ele perdeu a batalha no céu, ele não pôde mais ficar ali e ele foi expulso, sabe para onde? Aqui para a nossa terra. E aqui na terra, a primeira coisa que Lúcifer veio fazer foi tentar Adão e Eva lá no jardim do Éden. E infelizmente, Adão e Eva, desobedecendo a Deus, comeram do fruto que Deus havia dito que eles não comessem. E ao desobedecer a Deus, ao seguir a vontade da serpente, que era Lúcifer e Satanás, eles se rebelaram contra Deus. E aí eles foram expulsos do jardim do Éden. E onde nós entramos nessa história? Então a Bíblia nos mostra que hoje Satanás aqui na terra, ele tem o seu trono e ele quer ser adorado a todo custo. E a sua grande astúcia, a sua grande estratégia para enganar as pessoas agora no tempo do fim é dizer que é impossível obedecer à lei de Deus. E ele então coloca na mente das pessoas que nós precisamos ser livres e fazer o que a gente bem entende. Não, nada disso. Fazer a vontade de Deus quer dizer adorar a Deus. Fazer a vontade do inimigo é adorar o inimigo. Então nós temos que escolher de que lado nós estamos adorando. Adoramos a Deus ou adoramos o inimigo? Cabe a nós escolhermos a quem vamos servir. Lúcifer desobedeceu a Deus e por isso se tornou um diabo, um enganador, o sedutor de toda a humanidade, conforme diz a Bíblia. Mas Deus pede a nossa adoração, a nossa obediência. Apocalipse capítulo 14, ali nos pede para temermos a Deus e guardar os seus mandamentos. Temei a Deus e adorai a Deus, o Criador dos céus e da terra e do mar. E a boa notícia que nós temos do Evangelho para nós é que Deus tem o plano da salvação, cujo personagem central é Jesus Cristo, que morreu lá na cruz por nós, pecadores. Então, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador e Senhor da nossa vida, Deus faz um milagre. Através do poder do Espírito Santo, nós somos transformados. E nessa transformação, nós passamos a participar da natureza divina. E como participantes da natureza divina, então agora é possível, sim, obedecer a Deus e guardar os seus mandamentos. E é por isso, meu amigo e minha amiga, que eu insisto com você para entregar a sua vida a Jesus. Aceite a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. E Deus transformará a sua vida. Você vai participar da natureza divina e assim então ser obediente a Deus, por amor a Jesus que deu a vida na cruz por nós. Somos salvos pelo sacrifício que Jesus fez. Somos salvos pela graça de Deus. E uma vez salvo, agora então nós obedecemos a Deus num sinal da demonstração do nosso amor por Ele.
Porque Jesus diz assim no Evangelho de João: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E agora eu te convido para orarmos ao nosso Deus. Então aproveite esse momento, enquanto eu oro a Deus, você tome a decisão de aceitar a Jesus no seu coração. Aí onde você está, feche os olhos, se você puder, e vamos falar com Deus. Nosso querido Deus e amado Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor, por teu grande amor por nós. Te louvamos pelo plano da salvação, aonde, através de Jesus Cristo, o Senhor nos aceita como filhos amados e queridos e perdoa nossos pecados e também nos concede o teu Santo Espírito, e o Senhor transforma a nossa natureza de tal maneira que nós participemos da tua natureza. Obrigado, Senhor Deus, por este milagre que o Senhor realiza em nossa vida através da tua graça. Não merecemos nada, mas o Senhor nos ama com amor eterno. Nos ajude cada dia a permanecermos ao teu lado. Portanto, dá-nos o teu Santo Espírito para nos conduzir sempre na verdade, e aceita a nossa entrega e o nosso coração. Abençoa os nossos amigos, nossos irmãos, que também tomam a decisão de permanecer ao teu lado. Nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos por Jesus. Amém.